Olá, pessoal do Bytes e Cargas. Estou aqui com um convidado muito especial e olha, foi difícil trazer esse homem aqui. Primeiramente, vou fazer um agradecimento a Denise da Braspress. Denise, obrigado! A gente conseguiu trazer aqui o Luiz Carlos, diretor de operações nacional da Braspress. Olá, Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Bom dia, Fábio. Prazer enorme estar aqui nessa manhã, conversando com você, trazendo um pouquinho das informações aí do nosso negócio, e estar aqui é uma satisfação muito grande. Muito obrigado pelo convite. Satisfação é nossa, pode ter certeza disso. Então a gente aqui do Bytes está adorando que vocês vieram aqui, estão prestigiando aqui, tenho certeza que vai ser um ótimo vídeo aqui com todo mundo aqui para assistir depois. Ô meu amigo, vamos começar com uma pergunta, Luiz. Primeiro, falar um pouquinho de você. Como que você iniciou a sua carreira? Como que foi que você chegou na Braspress? Vamos falar assim, quem que é o Luiz Carlos e como que chegou na Braspress? Bacana, Fábio. A minha história se mistura um pouco com a história da Braspress, porque já se foram 40 anos, Fábio. Não entrega a idade, Luiz, mas vamos lá. É bastante tempo. 40 anos de empresa. Ai, que legal, bonito. Me sinto, assim, muito honrado, muito feliz, como profissional e como pessoa. Muito realizado por conta disso. A minha história no transporte começou lá em 1900 e alguma coisa. Não precisa falar, vamos lá. E eu comecei na área comercial. Vendas mesmo, na área de vendo vendas, negócios. Legal. Fazendo negócios. Eu tenho praticamente 3 experiências, pequenas experiências na minha carreira profissional dentro do transporte de cargas. E a Braspress foi aonde eu me encontrei. E eu me encontrei, na verdade, apesar de ter iniciado como gerente de uma unidade, gerente da filial de Ribeirão Preto. Ah, que legal. Ela me trouxe para a matriz, trouxe para a filial São Paulo e depois, obviamente, para a matriz, aonde acabei me tornando diretor de operações e de infraestrutura do nosso negócio hoje. Nossa, infraestrutura também. Infraestrutura, só corrija se eu estiver errado. Segurança está lá embaixo, real estate que a gente chama de mobilizado, tudo, não é isso? É isso mesmo. A gente está responsável para cuidar de toda essa preparação, não só da gestão do risco, mas também com a gestão da infraestrutura que suporta o negócio, das filiais, prédios e por aí vai. E agora, aproveitando esse gancho, falando um pouquinho. E a Braspress é uma empresa enorme aqui no Brasil. Todo mundo aqui vê o caminhãozinho azul pintadinho, escrito Braspress em laranja. Acho que virou uma identidade nacional nesse sentido de transporte. Todo mundo já é uma transportadora super conhecida. Qual é a história que você pode compartilhar um pouquinho do que é a Braspress? Como que a Braspress começou? Fábio, a Braspress é uma empresa nacional. Hoje estamos presentes em todo o território. Talvez a empresa privada, talvez não, com certeza. É a empresa privada que mais presença no mercado nacional tem. Legal. Nós temos aí hoje 110 filiais espalhadas pelo Brasil, filiais 110 próprias. 110 filiais? Pô. Próprias. Nós temos hoje quase 9 mil funcionários seletistas. Nossa. E tem mais aí um universo de 2.500 pessoas que participam desse ecossistema vocacionado, né, com presença quase que diariamente no nosso negócio, atendendo todos os municípios brasileiros. Nós não temos um único município que nós estejamos presentes. E fazendo a distribuição de encomendas com uma característica de fracionamento, né, o mercado, principalmente do mercado varejista. E, portanto, nós produzimos aí hoje algo próximo de 2 milhões de serviços a cada mês. Nossa. Entre entregas e coletas, né? Com perfil de encomenda bem fracionado. O nosso perfil hoje é de uma encomenda de 3,4 volumes por despacho, pesando aí em torno de 35 quilos. Essa sendo que 50% desses despachos é composta de um único volume. Meu Deus do céu, que volume enorme! Mas tem um fato importante que talvez faça sentido naquilo que você deve me perguntar, que é o valor que isso envolve, né? Que é a gestão de tudo isso. Nós transportamos anualmente mais de 100 bilhões de reais. Gente, vou até dar uma respirada aqui. Quanto repete de novo? 100 bilhões de transportados reais. Transportados. Não é só transportado que tem cross-dock, então estocado, transportado, uma operação logística enorme. A nossa operação, Fábio, ela é uma operação
de cross-docking. Nós não temos, na verdade, na característica do serviço de distribuição, nós não temos, na verdade, o armazenamento, salvo a questão do agendamento, a questão da retenção fiscal, que acaba, na verdade, gerando ali uma armazenagem provisória. Claro. Mas a nossa carga, em tese, é a carga que não para dentro dos terminais. Ela chega e faz o processo do cross-docking e ela é rapidamente distribuída em todos os rincões do nosso grande Brasil. Meu Deus do céu, fiquei impressionado agora. E olha que é difícil impressionar, mas essa foi boa. Pergunta, eu vejo muita dificuldade vou falar um pouquinho de logística, depois vou focar mais na segurança aqui na nossa conversa, que é o principal foco, mas eu achei legal. A parte logística a gente sabe que tem muita dificuldade no transporte rodoviário, principalmente em alguns trechos no Brasil, por causa das condições rodoviárias que não são das melhores, a gente sabe disso. A Braspress, eu vejo, já também atua no setor aéreo, vocês já também estão pensando nisso também para entregas, ou já estão, Fábio, já começamos, como é que está isso também? Quando eu falo de Braspress, na verdade, eu falo da principal empresa do nosso negócio, que é a Braspress Transporte de Encomendas Urgentes. Como eu disse, todo mundo vê o caminhão já sabe. A Braspress está ali. Ó. Mas nós temos, na verdade, um portfólio de serviços que inclui também o serviço aéreo. Nós temos uma divisão, na verdade, a Aeropress, que é responsável pela distribuição de carga aérea em todo o Brasil. Caramba! E agora, recentemente, a filha mais nova do nosso grupo, qual que é? Que é a BAC, a Braspress Transportes Aéreos, né? Ela tem a finalidade de... Nós temos duas aeronaves que faz o eixo hoje principal Viracopos-Manaus, Manaus-Viracopos. Com 2 aviões transportando as encomendas para esse eixo importante do país, que é o abastecimento da longa distância, né, sobretudo no mercado industrial, que é o mercado de Manaus. Eu não posso falar o nome aqui por respeito, mas você sabe, eu trabalho no setor industrial também, sou PJ não, CLT. E a empresa que eu trabalho, a gente trabalha com manufaturas que ficam localizadas no polo industrial de Manaus. E uma das principais dificuldades que tem a operação logística é realmente conseguir trazer com um preço bom e velocidade boa, trazer os materiais de lá para cá para ainda serem trabalhados para distribuição final. Perfeito. Vocês estão oferecendo esse serviço então agora para Manaus também? Essa é a principal característica, vou chamar assim, da BAC, né? Da Braspress Air Cargo. E ela tem exatamente essa finalidade de não só abastecer o mercado de Manaus, como também escoar o mercado daquilo que se produz em Manaus para o nosso país e, em alguns casos, a conexão até de cargas que vão ganhar aí o mercado internacional. Nossa, que legal! Essa é uma operação ainda muito recente, tem 2 meses praticamente que nós estamos voando. E estamos voando todos os dias já. Nós temos 5 voos semanais, ida e volta no mesmo dia. E está sendo um sucesso. Que bom. Felizmente está sendo um sucesso. E até, se você me permitir, por favor, comentar um pouquinho também dessa questão do mercado de abastecimento do varejo de Manaus. E aí tem um gancho com a própria segurança, porque o mercado rodofluvial, que é o que, na verdade, é o comumente utilizado, o famoso cabotagem, nesse processo de abastecimento e de escoamento da produção de Manaus, tem a característica de ter produtos de alto valor agregado trafegando em regiões de grande risco por muito tempo. Porque você tem hoje um prazo médio de 16, de 17 dias para você transacionar essa mercadoria de um mercado para o outro, sobretudo o mercado da região sudeste do país, que é o grande abastecedor e o grande recebedor de cargas do Brasil. E a BAC nasce para poder também diminuir o prazo, diminuir esse gap de tempo de exposição dos produtos de alto valor agregado para esses locais de grande distância e com grandes riscos envolvidos. Então, sem dúvida, nós estamos exatamente colocando mais esse serviço à disposição dos nossos clientes do varejo para poder exatamente diminuir o risco. Não só o risco rodoviário no trajeto daqui a Belém, de São Paulo a Belém, como também no trajeto fluvial,
com a pirataria, com os grandes, né? A gente sabe, os ataques nas barcaças lá que saem pelo rio Manaus, rio Amazonas, e as barcaças são atacadas durante o trajeto, a gente sabe. Exatamente isso. E aí a BAC, ela chega para poder também diminuir esse risco através de um prazo de entrega no mercado do Sudeste, entregando em Manaus, em até 48 horas. Em alguns casos, a gente entrega no mesmo dia seguinte. Nossa, e quais aeronaves que vocês adquiriram ou leasing? Qual é que vocês têm? Nós temos 2 aeronaves hoje, 737-400, com capacidade aí, um payload de 16 toneladas e meia em cada percurso. Pô, parabéns. Aí eu vou perguntar de segurança. Vocês têm, com certeza, você tem agora uma equipe. Você que está responsável de segurança na Braspress, você já trabalha, já está acostumado com a questão de segurança em logística e de transportes, armazenagem. Você já tem todo esse perfil que já dá não precisa nem falar, 40 anos trabalhando, você já sabe. O perfil de transporte aéreo é um pouquinho diferente e também tem aquela questão de time que você tem que ter. Imagino que vocês montaram um time também de segurança de transporte aéreo, correto? Que tem que ter aquele cadastro no IATA, tem que ser um cara especialista para cuidar até das suas aeronaves. Então, é um novo time que você também está começando a cuidar agora e aprendendo? Na verdade, o time do nosso GR é um time único que olha para todas essas características de riscos dentro do negócio. Muito embora a companhia aérea ela tem toda uma regulamentação própria, aliás, rígida, muito robusta e rígida, e ela é atendida igualmente. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, cada pacote que você coloca no avião, ele passa por um processo de checagem, tem um raio-x de verificação do conteúdo de cada volume, produtos químicos, produtos perigosos, armamento, enfim. Você tem todo um regramento especial que é cumprido com muito rigor para que, na verdade, essa mercadoria seja embarcada. E óbvio que, por característica, o mercado aéreo, por conta do custo desse transporte, você também não consegue transportar qualquer volume, porque senão você inviabiliza a comercialização dele. Mas nós temos feito isso, temos atraído novos clientes, temos, na verdade, colocado dentro do portfólio de serviços que nós oferecemos ao mercado um serviço também para a carteira da Braspress, que é muito pulverizada. Sim. E tem sido um sucesso. Eu fico feliz. Até como eu disse, como embarcador, eu fico super feliz que vocês têm uma operação que eu sendo super sincero, como você disse, é nova e vamos ajudar a divulgar também no mercado e a gente vai conversar depois. Com certeza. Será um prazer tê-los na nossa carteira. Com certeza. E agora eu adorei aqui a explanação sobre a Braspress, tudo. E vamos falar, você veio de uma área comercial. Quando que chegaram para você o seu Urubatã? Muito obrigado por permitir o Luiz estar aqui com a gente também. Como é que foi o seu Urubatã chegou para você e falou assim, Luiz, vem cá, meu amigo, a infraestrutura é tua. Como que chegou o Luiz, chegou na área, foi para operações e depois veio essas novas atribuições, que é uma imersão diferente até, eu imagino. Sem dúvida. Lá no comecinho, Fábio, como gerente de unidade, gerente de filial, você acaba tendo uma atuação que ela é múltipla dentro do segmento, dentro do negócio. Sim, né? Claro. Então você tem responsabilidades que é de vender, operar e, obviamente, administrar, na verdade, o negócio. E comigo não foi diferente. Então, dado a característica da Braspress, da dinâmica do nosso negócio e da própria inquietude, que a característica que é minha, a gente acabou abraçando, na verdade, momentos mais, diria que mais nervosos da operação e acabamos assumindo isso ao longo do período que lá estamos. Então, se passaram 40 anos, a empresa cresceu muito. Sim. E eu tive o privilégio de ser escolhido, na verdade, para uma... Aquele foi escolhido, vem cá, Luiz! Eu acho que é um trabalho de construção, olhando, na verdade, para as oportunidades que o negócio te oferece como profissional. Sim. E do lado do empreendedor, no caso do Urubatã, do Petri, que são os sócios que a gente tem o contato direto, é de entender a característica de cada um, de poder encaixar dentro do seu quebra-cabeça e poder, através do nosso trabalho, prover a empresa com as soluções que ela merece. Fazer aquele famoso organograma, vai aqui. Não, entendi. Brincadeiras à parte. Aliás, eu tenho uma passagem muito...
muito interessante na Braspress. Quando eu fui admitido, em Urubatã, quando me conheceu, eu não fui entrevistado diretamente por ele, mas por um diretor. E aí, quando eu conheci o Urubatã, quando eu fui apresentado a ele, ele olhou para mim, era muito jovem, tinha 23 anos de idade, e ele disse para mim, falou assim: ô garoto, alguma coisa me diz que você vai se aposentar na minha empresa. Olha que legal. Aquilo serviu como inspiração mesmo, como inspiração, como um prenúncio para a gente poder... Nossa, está 40 anos. 40 anos lá. Olha, não tem nem o que falar. E aliás, não sou só eu. Assim está o Giuseppe da área administrativa e o Pepe, que também acabou vindo. A gente convidou e veio para a Braspress, e hoje é o nosso diretor comercial. Aliás, são excepcionais gestores de cada um em cada uma das suas áreas, e aí a gente forma esse trio aí que estamos junto há 40 anos. 40 anos, olha o tamanho, como vocês cresceram, gente. Como eu disse, não tem nem que não tem como falar, não tem o que se discutir, você concorda? Então, verdade. Não tem que falar. E, vamos chegar numa perguntinha aqui. Quando você assumiu, como você pegar o seu gancho, você falou assim, foi uma hora nervosa. Vocês passaram, como todas as transportadoras passam por muitas dificuldades no sentido da parte que a gente sabe, o Risco Brasil. Sim. E o Risco Brasil afeta todas, não tem como dizer, ninguém... Eu adoro quando escuto, eu nunca tive roubo. Então aguardo, porque é impossível não acontecer alguma coisa no Brasil, por mais que a gente seja super preventivo. O que você pode dizer assim, quando você teve uma situação que você... Não vou falar, não é situações ainda, mas eu quero falar assim, que quando você assumiu o cargo, você sentiu uma pressão, assim, teve uma... Fábio, aconteceu isso, tinha acabado de recém começar a administrar a área, e falei, chegou isso, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Tipo, pode ser o que foi, invasão, uma tentativa de invasão, um roubo, que sequestrou um motorista, que a gente sabe como funciona. Qual foi, logo que você assumiu essa área, como que foi a primeira pressão? Que você puder compartilhar. Claro, é assim, os riscos, eles são diários. Total. Né? Todo minuto que você está transportando, você está em risco. E ele, obviamente, ao longo desses anos todos, eles sofreram algumas transformações. Passou a ser uma coisa muito mais evidente. Os produtos, na verdade, são selecionados hoje como também uma regra de gestão do risco do próprio negócio. A gente, para poder aceitar um cliente dentro da carteira, é feito todo um levantamento de risco, de aderência desse produto, desse perfil dentro da própria do transporte dentro da Braspress. E a evolução disso foi trazendo também necessidades, né? Então, eu me lembro muito bem que o que nos aproximou de uma gestão mais efetiva na gestão de risco propriamente dita, foi um aumento severo na quantidade de tentativas e de roubos que nós tivemos há alguns anos atrás. E aí, por força das apólices, por força das próprias seguradoras, da reguladora, nós acabamos buscando algumas parcerias e entendemos que a Braspress tinha que ter na sua gestão do risco um dos seus diferenciais. Sim. E aí, ao invés de nós terceirizarmos isso, nós resolvemos, então, ter a nossa própria célula de gestão de risco. E assim começamos, há muitos anos atrás, começamos a desenvolver essa célula que pudesse proteger a Braspress e tornar esse serviço um serviço agregado do próprio negócio, e que ele pudesse, na verdade, nos diferenciar em relação à própria concorrência, ao mercado, e que isso pudesse trazer um pouco mais de força na venda do nosso serviço. E assim fizemos, e o resultado foi excepcional. Desenvolvemos a célula começou pequena, com algumas tecnologias. Eu me lembro muito bem que nós tínhamos, Fábio, a comunicação, por exemplo, por rádio, um P3, um patrulheiro 3. É isso mesmo. Né? E fazíamos contato ali com os motoristas. Nós não tínhamos uma tecnologia ainda de rastreamento que veio lá. Acho que começou em 2000, deixa eu ver, não. Veio com a tecnologia, foi o Piquet que trouxe, eu acho. Isso, finais dos anos 90. Falar, né? Foi o Nelson Piquet que trouxe com o AutoTrack lá, a gente tá falando em 2000 e quê? Alguma coisa. Talvez um pouco antes, 99, né? 90, isso aí, final dos anos 90. Alguma coisa assim. E aí nós começamos a aderir, fizemos aí também as contratações das empresas de rastreamento, que aliás tinha um fator
muito severo, que era o custo da comunicação, né? E que lembra os GPS quanto custava antigamente? Absurdo, né? A comunicação satelital, aquilo era proibitivo. Mas, enfim, por força das apólices e até mesmo da proteção do teu negócio, nós acabamos tendo que... Embarcador, eu falo não estava nessa época, mas eu sei que os embarcadores pegaram pesado no sentido de... Vamos lá, vamos botar GPS que não aguentamos tanto roubo, a gente quer tentar rastrear esses carros, ver como está funcionando. Que no final serviu para ajudar um monte de gente, mas... Sem dúvida. E aí nós acabamos derivando por conta disso através do desenvolvimento de outros parceiros, né? De outros parceiros comerciais, e acabamos desenvolvendo tecnologias híbridas, né? Usando inclusive o próprio sistema de radiocomunicação. Sério? Fizemos isso com um parceiro nosso e trouxemos uma economia, para você ter uma ideia, à época, de 80% no nosso custo de comunicação, para poder ter 100% da rastreabilidade daqueles veículos que trafegavam já nas regiões do Nordeste, nas regiões Centro-Oeste, e conseguimos isso através exatamente dessa tecnologia. E para a frota urbana, como nós tínhamos uma rede de antenas espalhadas em São Paulo, nós também conseguimos fazer um processo de comunicação através do GPRS, juntamente com essas nossas torres, criando ali um processo muito interessante para fazer o rastreio e a comunicação com a frota. Foi o começo de tudo. Pois é. E, obviamente, essas tecnologias, elas ganharam... Hoje, eu vou dizer para você, é um sentimento nosso, que ela é uma commodity hoje, né? E o que se diferencia hoje entre as empresas, na verdade, é a forma de usar, né? E a gente tem feito isso, é um processo constante. Vocês fazem bastante customização também? Temos muitas. Antigamente era impossível, você sabe disso. Mas agora vocês conseguem, vocês têm um pessoal de TI lá de vocês para tentar melhorar mais ainda do jeito que você precisa? Nós não só temos isso, que acho que esse é o grande diferencial, Fábio, que é a integração. Isso que eu ia falar. É a integração de tudo aquilo que você produz de informação, que está dentro do nosso TMS, já com as tecnologias embarcadas, né? Através de plataformas, através de uma plataforma robusta que nós temos hoje integrado com a empresa que presta hoje para a gente, inclusive, o serviço de administração das nossas apólices, da nossa reguladora, e isso daí tem sido talvez um dos grandes diferenciais nossos para que você tenha uma resposta imediata, não apenas no rastreio, mas no pré-viagem, não é isso? Até a chegada ao seu destino. Então você tem todo um trabalho de verificação de motorista, de antecedentes sociais. Antecedentes, né? Mas eu falo só, depois de passado por tudo isso, na própria viagem, você tem ali informações. Se a carteira está vencida, se o cidadão está apto a viajar. Nós temos um processo hoje que também compõe um braço da gestão do risco, que é a gestão do próprio motorista, das condições do motorista, através de um departamento que foi criado por nós, chamado CAMB, que é o Central de Apoio ao Motorista Braspress. Então ele passa, antes de cada viagem, por um processo rigoroso de exames de pressão arterial, de temperatura, de bafômetro, de sonômetro. Nós temos hoje sistemas que entendem a fadiga do motorista ou quando ele vai fadigar, além da nossa gestão do risco. Nós temos também uma gestão de fadiga, uma torre de fadiga. Então, portanto, acompanhando o motorista do embarque até o ponto final. Esse é um fator. Certo. E o outro fator é a própria troca do motorista. Nós não permitimos que o nosso motorista dirija mais do que 650 quilômetros. Portanto, ele troca ao longo do caminho, a carreta continua, a viagem continua. Vocês já criaram um modelo logístico que tem a parada. Isso aí. E ele troca o motorista. Muito bom. E assim, e as condições dele... Fica tipo... lembra a viagem de ônibus, que antigamente fazia isso. O conceito exatamente esse. Não precisa inventar a roda, mas eu adorei. E a estrutura que ele tem,
apartamento com dormitório, refeitório, academia de ginástica, enfim, é toda uma preocupação. Psicólogos que trabalham também numa entrevista. Nós fazemos um trabalho muito forte com a família do motorista para conscientizá-los da importância do sono para ele, porque ele precisa estar preparado para aquela viagem. Viagens que podem ser de pequena, média ou até uma distância de 650 quilômetros. É pesado. Então, isso exige dele uma preparação, além de física, mas uma preparação mental. Sim. Fora isso, nós temos todo o trabalho de preparação em termos de técnica, que é o simulador, olhando para ele, para a característica que ele tem como condutor, a telemetria instalada dentro do veículo, dando sinais em tempo real da forma que ele está conduzindo. E, por último, as câmeras. São 5 câmeras por veículo. Já colocaram, né? Que já tem todas as frotas nossas de transferência, que conseguem, na verdade, enxergar em tempo real todas as ameaças que esse motorista está tendo ao longo do seu percurso. Eu queria te perguntar, essa das câmeras e da tecnologia, fantástico que vocês estão fazendo, realmente estão bem à frente de muitas que eu conheço. Na parte das câmeras, vocês já estão colocando alguns solução por baixo de AI? Tem algumas empresas que já até desenvolveram, não precisa, aquele lance, não precisa inventar a roda. Sim. Você pode pegar o que está no mercado e talvez adaptar para você, para a sua necessidade. Que eu vejo algumas que colocaram a questão de detecção do rosto do motorista, óbvio, obedecendo a LGPD, autorização. Sim. Que se entra alguém já dentro da cabine, além de mandar toda aquela questão que a gente sabe de pronta resposta, alarme, que dispara, tudo botão de pânico, alguns já estão colocando que para o motor do veículo. Daquela parada, ou parada seca, vamos chamar assim, daquela trava o motor do motorista, porque entrou uma pessoa que, peraí, mesmo que seja esposa do motorista, que não avisou, já, na sua história você já sabe o que eu tô falando, que já deve ter acontecido, acontece com todo mundo. Às vezes o motorista quer botar a mulher, a namorada, whatever, já aconteceu no passado, e aí não reconheceu, trava. Vocês já estão pensando nisso ou já estão atrás de algum fornecedor bom? As tecnologias que nós temos instaladas hoje, ela tem toda a preparação para isso. Nós já conseguimos fazer o reconhecimento facial do motorista. Ótimo. Ele já consegue, na verdade, através de um comando de algoritmo, na verdade, de todas as informações, permitir ou não que ele acesse, na verdade, o motor desse veículo. Então, isso já é uma realidade. Ótimo. Fora isso, você já tem toda a inteligência do perfil daquele motorista para poder, de fato, entender o comportamento dele, cada um tem o seu, né? Essas informações, através dessa leitura, ela está ligada diretamente a essa torre de fadiga e ela consegue, na verdade, interagir em tempo real, permitindo, se caso aconteça, dele dar sinais de fadiga, de cansaço, enfim. São sinais, alertas, na verdade, que a gente recebe e que você tem a condição de poder prontamente agir antes de acontecer o problema. Lógico. Né? Fazendo com que ele pare, com que ele faça uma entrevista com um médico especialista e funciona dessa forma. Tanto que nós dividimos a torre de fadiga da torre de GR exatamente... São diferentes, são abordagens diferentes. Absolutamente diferentes, com riscos distintos, né? Aliás, o grande risco hoje, a gente fala muito de roubo, a gente fala muito... Mas é o acidente, o grande vilão hoje das companhias de seguro está no acidente de carga, no acidente de rodoviário. E as ameaças estão aí. Sim, claro. Você tem que gerenciar, na verdade, a sua condução e a condução de todos aqueles que trafegam e que concorrem à mesma rodovia. Aliás, que muito difícil de rodar, com muitas ameaças, com muita carência, né? Isso que eu ia falar para você, como é que, pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é super louvável que vocês estão fazendo, porque o que eu vejo principalmente eu vejo muitas já estão discutindo a escassez de motorista. A grande verdade, muitas funções que a gente demanda, muitas vezes acontecem por situações. Antigamente o pessoal sonhava em ser motorista. Fazendo um coach de um amigo meu, tinha gente que queria ser o Bino de carga pesada, é verdade? Então tinha seu encanto. E recentemente algumas pesquisas, que até acho que de as empresas sindicatos estão falando da dificuldade de escassez de bons motoristas. E tem motorista mesmo. E vocês fazendo isso, você acha que sai na frente para segurar os melhores e conseguir manter um pool muito bom de motoristas, que é
um grande fator que as empresas já estão enfrentando é falta de motorista. Eu estou errado? Você está absolutamente correto, Fábio, e a gente trabalha isso todos os dias, né? Aliás, a Braspress tem várias experiências, na verdade, no desenvolvimento desse profissional, que é o ícone do transporte brasileiro, é o motorista. É o motorista, que, aliás, isso é uma visão minha. Motorista não é mais apenas o condutor, né? O motorista passou a ser um gestor. É gestor do seu negócio, não deixa de ser... do negócio, que eu vejo como a boleia do caminhão serve para mim como um consulado da nossa empresa. É verdade. Porque, em tese, ele está dentro de um ambiente que é o nosso ambiente, Sim. que ele está trafegando, mas ele está, na verdade, representando a Braspress. Sim. Por onde passa. Ele é um gestor, na verdade, hoje, que tem que ter também relacionamento com a questão fiscal, das paradas em vários postos fiscais. Verdade. Não é verdade? Uhum. A questão do risco, a consciência que esse profissional tem que ter dos riscos que ele está envolvido. Portanto, ele tem que estar preparado para isso. E, nesse particular, a Braspress faz como ninguém a atração desse profissional para dentro do negócio. Vocês chegam a dar premiação, bônus, isso que isso aí. Esse é um dos fatores. Tem várias fatores. Então, nós temos uma gamificação. Uma gamificação com o nosso motorista, obviamente premiando esse motorista pela capacidade, pela competência que é dele, que é individual dele. Sim. E aí nós preparamos esse motorista através dos nossos simuladores. Então ele tem um processo de entrada que ele passa por essa célula, e na medida em que ele vai desenvolvendo os resultados através da nossa telemetria em tempo real, a gente mede esse motorista e também faz uma premiação robusta para ele. Portanto, legal. A gente engorda o ganho desse motorista, e obviamente isso passa a ser para o negócio muito bom enquanto gerenciamento daquilo que são as condições que ele está produzindo, e para ele, diferenciando ele como profissional valorizado dentro do negócio. Sim. Então nós conseguimos atrair. Esse é um dos fatores. O segundo grande fator é o desenvolvimento de novos profissionais. Então, desde 98, quando nós resolvemos fazer a primeira atração do público feminino, das mulheres para dirigir caminhões, nós acabamos, o Urubatã acabou dando um tiro que ele imaginava ser um tiro de marketing, e acabou acertando, na verdade, um resultado fantástico. Que todo mundo pensa que é um público, é uma profissão totalmente masculinizada. Exato. E óbvio que precisa... Eu sigo uma pessoa que faz uns vídeos no TikTok, que ela é motorista feminina. Sei. E ela conta todos os desafios, tudo. Ela fala assim, que o sonho dela era ser motorista. E eu vejo, realmente, bacana que vocês estão fazendo isso. Já fazem desde 98. Há muitos anos, Fábio. Meu Deus, quase 30 anos já. Anos, E assim, o resultado foi excepcional. Nós acabamos tirando dessa iniciativa, né? Resultados, quebramos paradigmas, sim, melhoramos o nosso público masculino também, porque até então, essa questão do motorista, vamos chamar o relaxamento dele, não cuidava da limpeza da cabine. E a partir então da mulher, nós acabamos tendo todo um trabalho de aculturamento muito, sim, diferente do que era, né? Ele percebeu, a princípio, como uma concorrente, e depois disso acabou, na verdade, sendo vencido por essas questões do cuidado. Então, a questão, inclusive, da economia, nós temos resultados produzidos pelas motoristas mulheres tão excepcionais quanto dos homens. Ou seja, nós temos um lema que competência não tem sexo. Concordo. Você entendeu? Concordo. Então, hoje nós já chegamos a ter, para você ter uma ideia, mais de 50% do quadro de mulheres, em algum momento. Só não é hoje assim, porque nós tivemos um crescimento muito grande em termos da verticalização da frota, e que acabou não tendo tempo para poder formar tantas mulheres. Mas nós temos, inclusive, um programa chamado Rainhas do Volante. Nós atraímos pessoas sem absoluta experiência, nenhuma experiência, e trazemos para poder começar dentro dos pátios, treinando. Daqui a pouco pega um caminhão pequeno urbano. E hoje nós temos várias motoristas de bitrem.
e que são ranqueadas lá em cima. Então, Meu é fantástico Deus. isso. Não, eu adorei. Eu juro. Muito bacana. Isso sim é uma questão social. Adorei isso aqui. Gente, eu sou super apoiador disso, porque não tem nem o que falar. Maravilhoso isso que vocês estão fazendo, trazendo as mulheres para uma função que o pessoal sempre fala, tem que ser o caminhoneiro. Não, por que não pode ser a caminhoneira? Sem dúvida. Adorei Nós isso. temos cases fantásticos. Mães de família que viraram, na verdade, mãe e pai de família. Ai, que legal. Se com encontraram ganho. trabalhando e casaram trabalhando com Também vocês. Ai, que legal. tivemos casos, inclusive, de pessoas que se relacionaram e acabaram casando. Constituíram família com vocês. Ai, que legal. Mais. E assim, por outro lado, valorização da mulher, né? Empoderamento da mulher. Sim. Né? Não tem nem o que falar, adorei. Foi muito legal. Foi Amei. fantástico. Muito fantástico. legal isso de vocês. Achei muito, muito diferenciado. Olha, e agora voltando, tipo, da premiação em geral, a gente falou assim, como, além desse, repete qual é o nome do programa da mulher que você falou? Rainhas do Volante. Adorei, Rainhas do Volante. E para o público total de caminhoneiros, vocês têm alguma premiação que vocês dão no final do ano, fazer um agradecimento, tem alguma coisa similar assim? Na verdade, assim, a premiação ela é anual. Legal. Ela acontece a cada trimestre. Ok. Né? E aí tem uma competição, todo mundo quer chegar. E você tem o prêmio anual. Certo. Onde você tem o ranking, o motorista top, né? E nós premiamos esse motorista com prêmios assim, fantásticos. Nós já tivemos motoristas que ao longo da premiação do ano chegaram a acumular 22 salários no ano. Meu Deus, que beleza! 22 salários no ano através das premiações trimestrais, da premiação anual. Beleza! E isso é fantástico. Isso tudo a gente traz, obviamente, com um incentivo, na verdade, ao profissional e, obviamente, cuidando também, não apenas daquela rotina de ir e vir, mas valorizando, na verdade, a profissão, valorizando o profissional e, obviamente, tendo os melhores. Então, eu posso dizer que a Braspress hoje é uma empresa que ela tem um quadro de motoristas com motoristas realmente... para você ter uma ideia, 70% de todos os motoristas que temos são motoristas ranqueados. Parabéns. Entendeu? Então, isso parabéns, é fantástico. Fantástico. Aceito o convite para ir lá fazer no dia da entrega dos motoristas. Faço questão de estar lá, viu? Você é convidado. Nós temos, na verdade... Chamamos a feijoada com o presidente. Olha lá, eu vou na feijoada. E o Urubuatã faz questão de estar presente. Nós não trazemos apenas o motorista, nós trazemos a família do motorista. É a esposa, são os filhos, a avó vem. Assim, é fantástico. Isso é muito legal. Além de uma oportunidade única de integração da família, né? Nós chamamos lá que nós somos uma família, aliás, se considerarmos aí 3, 4 pessoas, uma família de quase 40 mil pessoas. Isso que eu ia falar. Então... É uma cidade. Eu acho fantástico. Parabéns. Eu, com certeza, se for convidado, já estou convidado. Claro. Eu vou... Produtora, temos uma feijoada para ir no final do ano. E agora falando assim, tipo, parabéns por tudo, não tem nem o que falar. Agora, uma pergunta assim, tipo, eu sei que vocês também trabalham com muitos agregados e vocês, as frotas agregadas, vocês procuram ser super rígidos com os mesmos padrões que vocês aplicam para o seu negócio, a sua frota, para os seus colegas motoristas, que são seus gestores de negócio, e vocês têm também a questão de frota agregada. Eu, outro dia, escutei uma situação que... Outro dia não, acho que foi a própria Miriam da Fenseg que contou uma história. Se eu estiver errado, foi a Miriam. Que numa situação que investigaram, o pessoal, a empresa transportadora contratava o agregado. E ela faz aquele levantamento do motorista, do caminhão, se está tudo ok, certo? E faltou um detalhe de tentar levantar mais dados até dos sócios da empresa. No caso que chegou a levantar desses sócios, aí eles encontraram uma situação peculiar. Os sócios estavam com situação até que estavam envolvidos com tráfico humano. Então, estavam até com, lá fora, investigação, um negócio bem mal. Como que vocês conseguem... Ela falou que, Fábio, é muito difícil, depende das transportadoras, no caso a Braspress, vocês, fazerem realmente o trabalho com o pessoal seu de GR, avaliar não só o motorista, não avaliar os dados do caminhão, mas do dono do agregado. Como funciona isso para vocês, para garantir tentar garantir que não, ela falou, Fábio, não sendo 100% não consegue garantir, mas a gente tem que continuar a insistir. Como que vocês fazem para tentar evitar esse tipo de
mau parceiro tentar trabalhar com vocês? Acho que um dos fatores que a gente tem que ressaltar é que nós temos, de fato, muito embora tenhamos muitos agregados, né, Claro. dado a dimensão. Sim, que você não consegue atender, mesmo com o grande volume que você tem, ainda tem coisas que você precisa de um parceiro. É normal. Dizer que para você que da base São Paulo, nós 82% da nossa frota é própria. 82%. Enorme. A nível nacional, nós temos aí algo próximo de 60%, 60%, 40% Você já tem 3.500 veículos, meu Deus do céu, não Pois é. vou nem falar. E aí, Fábio, pegando na verdade aí um foco na sua pergunta, é que primeiro, nós temos na verdade um trabalho de gestão do risco que ele é completo, né? Não é eu diria que é um risco estático, que é esse que na verdade é a pré-análise, é o cadastro, e ele vai do motorista que vai conduzir esse caminhão, quando não é o próprio dono, até os seus sócios, até a raiz, na verdade, mais, eu diria, mais alta da informação da propriedade desse veículo, né? Desse ou desses veículos, porque a grande maioria dos nossos parceiros, eles têm vários veículos, nós temos parceiros com mais de 100 caminhões. Sim. Então, é feito toda essa avaliação rigorosa, ela é feita por um braço especializado, que é uma empresa que presta serviço também para a gente, e é feito no rigor. Sim, ótimo. Né? E se você tiver qualquer desvio nesse sentido, a gente consegue identificar e atuar para que ele, na verdade, não seja um... Vocês já passaram por uma situação que alguém que vocês fizeram levar... Não sei, Tentativa várias já. O cara quer entrar, não, os caras têm... Várias tentativas. O Urbatan define isso. Todos os dias ele chama atenção. Nós temos uma mesa redonda de almoço lá e ele diz, coronel, nós já fomos assaltados hoje? O coronel falou, não, então fique atento que nós vamos ser. Entendeu? Então, há um risco permanente e uma vigilância permanente. E que ela não é apenas a vigilância quando o caminhão sai do portão para fora. Ela tem todo um trabalho prévio para que possa, na verdade, garantir que todas as condições, sejam ela real da viagem ou prévia da condição cadastral, da condição sociocriminal desses prestadores de serviço e também dos próprios funcionários. Nós temos regras ali que você faz consultas, dependendo da função, ela é feita de a cada 6 meses, você renova, na verdade, a consulta desse colaborador. Agora há pouco a gente estava até conversando fora daqui, você viu aquele caso de gente que a gente estava discutindo de investigações que foram ocorridas, que tinha até time na área de vendas, estavam ajudando os criminosos. Você fala, meu Deus, né? Tipo, os caras indicando, vendi aqui, vai lá que vai sair um caminhão tal dia. Fábio, deixa eu falar uma coisa. Ao mesmo tempo que a gente tem toda uma estrutura, uma engenharia de proteção, tem alguém que está também trabalhando numa engenharia para burlar tudo isso, para poder furar os bloqueios que a gente acaba criando, para poder, na verdade, gerar um prejuízo para o teu negócio. Então, e uma coisa que nós temos que pensar é que nós, na verdade, estamos gerenciando o risco de terceiros, porque a mercadoria que nós estamos transportando não é nossa. Exato. Esses bilhões que eu acabei de falar, eles não são da Braspress. Então, nós temos o nosso patrimônio, mas nós temos um patrimônio que está ali trafegando dentro dos nossos veículos, que são de terceiros, que é a nossa competência, não é só de entregar, coletar e entregar, mas é gerenciar o risco enquanto na nossa mão estiver. Né? Então, é um trabalho que a gente faz com muito esmero, faz com muito investimento, porque é um investimento massivo, é um investimento que você tem que fazer em todas essas frentes de risco que você tem, com tecnologias, com preparação de pessoas, com treinamento, que não é só do analista de risco que está lá atrás das câmeras ou atrás do computador ou enxergando a viagem, mas é um trabalho prévio no motorista, do agente de risco, do gestor, porque, na verdade, o gestor da operação ele tem que também estar preparado para que todos os dias saber que nós vamos ser ameaçados. Portanto, ele tem que estar preparado para isso.
fazendo todo um trabalho prévio de preparação, de orientação, de treinamento, para que todos da cadeia estejam preparados. O nosso negócio hoje é um negócio extremamente complexo, sob vários aspectos. E se você não tiver essa preocupação e um treinamento e tecnologia envolvida, certamente você vai ter muito mais dificuldade. Então, isso é um dos nossos diferenciais. Não tem nem o que falar, pelo amor de Deus. E, meu Deus, quanta história que a gente tem aqui, não? 40 anos, homem. Bem, agora eu vou aproveitar esse momento e fazer eu sempre pego meus colegas aqui que pedir para compartilhar as histórias que, obviamente, sem contar os detalhes de quem, onde foi e tal, a gente que tem várias situações. Vocês já sofreram alguma tentativa de invasão em algum cross-dock de vocês? Tentativas a gente tem a todo momento. Certo. Mas eu vou dizer para você que as tentativas são muito mais as tentativas dinâmicas, que é aquela que envolve a frota propriamente dito, em alguma região do país, onde os riscos acontecem com mais frequência. Sim. E aí eu não preciso dizer que há um processo natural de concentração, dadas as condições geográficas do Brasil, em função da concentração. Sim, sim. Estou falando do Rio de Janeiro, ou da região do Rio de Janeiro, da região de São Paulo, da região, em algumas regiões de Minas Gerais, que são mais presentes, eu vou chamar assim. Mas ele está a todo momento. E aí, onde entra de novo a questão do risco da vigília permanente para você estar protegendo todos esses riscos ao longo de toda essa exposição que você tem. Quando você fala do risco estático, que são os riscos vocacionados para dentro dos nossos terminais, eu vou lhe dizer que uma das grandes proteções que nós temos é exatamente o emprasamento que a Braspress tem. Ou seja, de não permitir que as cargas ou as mercadorias fiquem armazenadas por longos períodos dentro dos nossos terminais. Esse é um dos fatores, ajuda muito. Né? O outro fator é você proteger através das tecnologias, através de boas empresas de segurança. Nós não temos hoje nenhuma segurança própria, nós terceirizamos esse serviço de segurança patrimonial. E aí o Coronel Marim, que é o nosso gestor hoje, você faz toda uma análise local para poder entender 110 filiais próprias, 110 filiais próprias, e, portanto, em todas elas você tem ali uma proteção através dessas empresas, né? Com monitoramento, com câmeras. Vou te dar uma ideia de grandeza. Planeta Azul, em Guarulhos, onde funciona o nosso principal hub, nós temos quase 300 câmeras. Quantas câmeras? Nossa, só num lugar? No total, mas... Hoje nós temos seguramente no Brasil instalados mais de 2.500 câmeras. Parte delas a gente consegue enxergar, inclusive na nossa central, aqui em São Paulo, e outras você tem monitoramento também compartilhado com as empresas que nos protegem, que nos ajudam na proteção local. Vocês põem na nuvem também? Vocês já estão colocando na nuvem ou ainda não? Temos todo um trabalho hoje já de divisão, muito embora a Braspress ela também tem um data center robusto. Vocês têm data center? Nós temos, aliás, é um dos grandes... Gente, eu não sabia. Nós temos um data... A Braspress ela é provedora das suas próprias necessidades hoje e, obviamente, tem parte desses sistemas que já estão compartilhados. Mas eu diria que a grande maioria dos nossos dados eles estão encapsulados dentro dos nossos próprios servidores, né? Inclusive com a proteção Tier 3 hoje, com uma característica muito robusta de proteção. O ano passado tivemos uma tentativa de invasão, tivemos uma invasão. Qual região? Não, invasão dos nossos sistemas. Do sistema mesmo? Sequestro dos nossos sistemas. Meu Deus. E aí fez com que, além de tudo que nós já tínhamos, nós tivéssemos que investir ainda pesadamente na proteção dos nossos dados, dos nossos sistemas. Fizemos uma reformulação, contratamos empresas especializadas, fortalecemos ainda. Está muito importante agora. Muito, muito. E o pessoal foca muito em empresa corporativa. Sendo super sincero, eu vejo muito focado na parte de corporativa das empresas, cybersecurity dos usuários. E eu vejo o pessoal esquece da parte, logística, como que vocês estão
vendo os seus parceiros, qual o nível de cybersecurity dos seus parceiros. Eles estão carregando sua carga. Exato. E isso é importante. Super importante. E, aliás, a Braspress é hoje um case, na verdade, na segurança da informação. Também, depois de uma super... Não, e já era, Fábio. Não, nós já éramos, né? E com esse evento, nós acabamos tendo que investir ainda mais e proteger ainda mais. Há um processo natural de vício da rotina Sim. que acaba te deixando escapar alguma coisa. E, a partir de então, hoje nós temos um time de TI composto por um compliance muito forte na questão da segurança e, sobretudo, num especialista hoje. Ele não só trabalha exclusivamente dentro do negócio, como nós temos parceiros que estão por trás também fazendo o monitoramento em tempo real de todos os acessos que a nossa empresa tem. Muitos dados que eu imagino que trafegam são só de 9 mil funcionários, 141 filiais, tem frota própria, tem a frota agregada, são dados de emissão de nota, emissão de dados de transporte, volume... É muito tráfego de informação que vocês têm. Diariamente, para você ter uma ideia da grandeza do que você está falando, nós temos hoje a captação de 120 mil documentos fiscais captados todos os dias. É muita coisa. Estou falando de nota fiscal eletrônica. É muita coisa. De 100 a 120 mil notas fiscais todos os dias. Meu Deus. Aí você emite o conhecimento. Sim. São mais 80, em alguns dias 100 mil conhecimentos por dia. Então você imagine o tamanho da robustez que você tem que ter em termos de data center para suportar o volume de dados que nós temos. Esse é um aspecto. Ainda um desafio grande que nós temos apesar do nome eletrônico, ainda se tem o documento físico, o famoso documento de auxiliar, são as DANFs, os DACTs e por aí vai, os manifestos eletrônicos. E você tem que carregar tudo isso no caminhão para apresentar ainda nos postos fiscais. Isso é uma coisa que eu não entendo até hoje. Eu posso falar um número para você? Deve. São 500 toneladas de papel que nós transportamos todos os anos. Cada caminhão nosso sai com um malote pesando em média 15 quilos. Meu Deus. O que é um contrassenso absurdo. A gente falando de meio ambiente, de... Pois é. Realmente. Então, é um contrassenso. Então, temos feito um trabalho muito forte, inclusive junto ao Ministério da Infraestrutura, para que a gente tenha uma evolução nesse processo documental eletrônico. As nossas baixas já são todas elas eletrônicas. E aquele caso que você tem seu caminhão, você está mandando vou falar estados, você vai transferir de um estado para o outro, aí tem que bater nota. Sim. Gente, isso aí eu já tive. Experiência de roubo de carga, que foi chegar num posto fiscal numa região do Nordeste, pulando de um estado para o outro, tem que parar o local lotado de caminhões. Tinha caminhões da Braspress, by the way. Tava lá cheio de caminhão e funcionava assim: tinha um motorista que tinha que parar, aí faz todo aquele processo que você sabe, descer, desce, vai lá, leva a nota aí tem que deixar a nota lá e esperar o pessoal chamar no guichê. Aí daqui a pouco o guichê faz assim. Todo mundo lá, né? Certo? Todo mundo e os bandidos também lá. E aí vira e fala assim: nota fiscal, número tal, eletrônicos, 3,5 milhões de valor, guichê número 4 para ser atendido. Precisa anunciar mais alguma coisa? Os bandidos ficavam só ali, só esperando assim. É esse aí mesmo, vamos esperar o motorista lá ver qual é o caminhão vai sair. Pegaram na saída. Então, e não só nas empresas, eu sei de vários que acontecem. E essa é uma realidade em vários estados ainda que acontece. Infelizmente ainda é. Eu fico imaginando você chega lá, a sua carga da Braspress lá, caminhão da Braspress, carregando 6 notas, tem aqui eletrônico da empresa tal, tem de farmacêutico da empresa tal, valor de 5,5 milhões. Meu Deus, mesmo com toda a proteção que você já põe, vai ser uma tentativa. No fundo, isso desmonta tudo o teu investimento. Tudo que você faz. Tudo que você faz em termos de proteção. Informação. A informação é privilegiada para o bandido, né? Nesses casos aí. Então, é o que a gente tem. Esse é um dos fatores que a gente tem que enfrentar todo dia. É difícil, hein? É difícil. Por isso que eu digo, o Brasil
É um país... Não é para os fracos, não. Não. E de uma dimensão enorme, com características distintas. Em cada região você tem uma característica diferente. Os riscos, eles são constantes e eles mudam a cada local que você passa, né? Quando você cita esse comportamento do fiscal, na verdade, ele está muito localizado, Sim, que é, né, a região as mais distantes do país. Sim. E isso acaba, na verdade, te potencializando os riscos que você tem. E aí, tudo que você fez, planejou, vai por água abaixo. Vai por água abaixo, infelizmente. Infelizmente. Perguntas, vocês trabalham com pronta resposta própria ou vocês subcontratam, meu amigo? Nós temos a pronta resposta, ela é terceirizada, e ela tem hoje um caráter nacional, uma pronta resposta muito rápida, tá. Não só para aqueles que fazem o uso da tecnologia, no caso as iscas, para fazer localização, como também das preservações. Então ela está toda mapeada ao longo do Brasil, e aí você tem, a cada local que você é exigido, você tem uma pronta resposta para fazer a preservação. Ótimo. Isso não te exime e não te livra de eventuais problemas que são maiores do que tudo isso. Sabe? Que é o saque da carga, porque muitas vezes você tem um acidente, tombamentos e tal, que você não consegue conter. Mesmo com a pronta resposta não dá. Cidades inteiras, regiões inteiras que acabam se direcionando para o local e saqueiam a carreta. Eu vi uma situação uma forma muito rápida, muito rápida. Eu vi uma situação triste uma vez, um motorista se acidentou, ninguém lá tipo, né, te remover de lá porque ele estava na ferragem. Mas segurar na mão do cara, calma, tenha paciência, vai chegar a ambulância, sabe? Tentar transmitir uma calma para a pessoa que está numa situação, não tem nem palavras, no acidente, tá todo retorcido. Não, o pessoal estava tudo saqueando e ninguém ligando para o motorista. Fábio, você quer historinha? Diga. Uma dessas aí, houve uma colisão severa, muito grave. O motorista da carreta faleceu no local. Oh, meu Deus. O corpo foi tirado da cabine, uma tentativa de socorrê-lo. E como viu que ele não tinha mais vida, ele ficou do lado da carreta e a carreta foi saqueada e o povo pisava em cima do corpo. Você tá de sacanagem comigo? Não tô, não. Foi real. Meu Deus. E lamentável, um negócio triste, onde você vê que o valor humano é secundário em relação ao desejo e ao crime, na verdade, do saque, porque é um crime que acaba acontecendo isso em regiões aí que são talvez um pouco mais de pessoas que têm, infelizmente... humilde, mas mesmo assim... Mas não respeita, na verdade. Isso aí, por mais que fale, a gente tenta entender, mas ao mesmo tempo é meio... Eu não consigo entender ao mesmo tempo. Pô, você tem uma pessoa, uma fatalidade, é um ser humano, tá ali, ainda pisar para ficar saqueando. Desculpa, infelizmente. Eu sinto muito mesmo por isso que vocês passaram. E eu vejo também a outra dificuldade que deve causar muito acidente para vocês, a condição de algumas estradas e algumas rodovias, né? Sem dúvida. Em algumas regiões vamos pegar algumas regiões, sei lá, de Minas Gerais, algumas estradas federais que têm uma dificuldade de manutenção que devia ter melhor, que todo mundo fala isso. Sim. Pô, tem trechos que o caminhão, além de põe o risco para roubar, e aquela que põe o risco de acidente, que aí cai tombamento, que você... Né, eu acho que vocês passam muito por isso também. Tem esse risco também, as regiões são, de fato, nós temos várias situações em regiões que você tem precariedade, na verdade, das estradas, e é por isso que a Braspeça resolveu criar esses pontos de apoio exatamente para poder prevenir, para trocar o motorista, para que esse motorista esteja sempre na sua melhor condição. E você tem em cada ponto de apoio desse também o apoio elétrico, mecânico, você tem uma oficina, você tem abastecimento. A grande maioria da nossa frota, ela é abastecida dentro dos nossos terminais, muito com melhor. Frota Pro. Vocês fazem parceria com algum posto lá, então você tem combustível lá dentro? Na verdade, não. Nós temos posto dentro do nosso. Temos um abastecimento próprio dentro das nossas unidades. Isso. É muito mais seguro até. Você tem uma ideia, nós hoje, só em São Paulo aqui, nós temos 180 mil litros de diesel que se reabastece todos os dias.
E a gente não permite exatamente porque entende que para a gestão do risco, a parada do abastecimento é uma das oportunidades que às vezes as quadrilhas têm de abordagem. Então, por isso, nós fazemos dentro das nossas unidades. Já sofreu com o Spider-Man também? Aquele que pula no teu caminhão, não? Já sofremos. Custei acreditar, Fábio. Sério? Custei acreditar. Você teve o cara do Spider-Man que pulou lá? Tivemos. O cara pulou mesmo? Não só pulou, conseguiu abrir o caminhão, conseguiu abrir a porta, furtou ali alguns caminhão em movimento, volumes. o cara pulou. Isso era muito comum. Em alguma região aqui na região... Nordeste? No norte, sudeste? A caminho do Nordeste, na região sudeste ainda. Nossa! E que, na verdade, era uma prática comum. É sério mesmo? Não foi uma única vez, não. Tivemos algumas vezes. Que me contaram naquele tempo. Então, Spider-Man é real. É verdade. Até através da nossa gestão de risco, o Coronel Marim descobri, na verdade, um tipo de trava que impedia... de conseguir abrir que ele abria com uma certa facilidade o baú de uma carreta nossa. E aí o fator de proteção, você pode ter o que for. Eles vão tentar burlar e vão tentar, mas o fator principal é ganhar tempo. Né? Ganhar tempo. O tempo é o senhor principal de proteção. Então, esse fator foi descoberto. Nós conseguimos uma trava que hoje é quase impossível dela poder ser aberta num curto espaço de tempo. Então, aí ajuda bastante, hein? Aí ajuda muito, e isso daí fez com que os nossos veículos fossem menos desejados. Exatamente isso. Cara, a Braspress ali vai ter mais dificuldade. Portanto, a gente tem... Meu Deus, mas o Spider-Man é real mesmo. É verdadeiro, é real. Meu Deus, e eu ia falar para você, gente, eu gostei demais da nossa conversa aqui, acho que vocês têm uma história fantástica, acho que não dá só para um podcast, super sincero, a gente tem que ter uma sequência aqui que tem muita história para compartilhar, e vocês estão muito focados aqui, realmente o que vocês têm hoje eu vejo com um grande diferencial, e olha que eu posso falar por mim mesmo, eu visitei muitas transportadoras na minha carreira, auditando elas, principalmente para foco de segurança, gestão de risco, porque a gente que procura, que trabalha com eletroeletrônico, fármacos, que são produtos mais visados, a gente tem esses departamentos que cuidam disso, supply chain security, gestão de risco que vai lá. E poucas realmente me mostraram que tem esse perfil que vocês... Mas eu imagino, como você falou, não é, Fábio, porque é lindo, é bonito, é porque acabou sendo uma necessidade e no final virou um nicho de negócio que mostra para os seus clientes que é um potencial bom. Ó, eu tenho uma estrutura ótima de segurança aqui e garanto que vai acontecer, porque é impossível dizer que não vai acontecer, mas eu tenho uma estrutura para tentar recuperar, para proteger, para prevenir que não aconteça. Isso faz um grande diferencial. Sem dúvida. Parabéns pelo trabalho de vocês na Braspress. É um trabalho constante, como eu disse, que exige muito investimento, mas fundamentalmente existe um fator que eu vou dizer que é a coragem do enfrentamento de todos esses riscos, como na verdade, sustentação do próprio negócio. Sim, claro. Resolvê-lo de forma definitiva não vai. Seria, na verdade, é uma utopia no momento. Utopia de você dizer. Mas eu acho que você tem formas de poder minimizá-lo. Sim, concordo. E a Braspress, nesse particular, eu concordo com você. Nós temos essa célula de proteção como um grande diferencial. Não só na matriz, aqui em São Paulo, nosso principal hub, mas com uma célula de GR no Rio, com uma célula de GR no Nordeste, em Recife, em Porto Alegre nós temos também. Enfim, nós temos tudo isso no sentido de melhor proteger, na verdade, o patrimônio bem daquele que é o nosso cliente, o principal alvo, na verdade, é o nosso cliente, para proteger o seu patrimônio, proteger o bem, para que essa mercadoria chegue ao seu destino, que ela consiga ser consumida, né? Pela maneira que ela foi desenhada, foi planejada, ela foi produzida, e a cadeia de distribuição é uma etapa. E é uma etapa que tem, que obviamente super importante, que tem que, na verdade, garantir que todas essas que antecederam e todas aquelas que sucederão sejam garantidas. E nós fazemos isso de uma maneira muito particular, e por isso que nós estamos há 48 anos no mercado, ainda uma empresa muito jovem, com uma dinâmica, com
um presidente que trabalha diuturnamente, tentando, na verdade, cada vez mais robustecer, empreendendo todo dia, criando novas oportunidades, empregando como ninguém, né? E esse é o papel do nosso presidente Urubatã, que faz isso de uma forma fantástica. Eu digo que é um ícone no nosso negócio, mas fundamentalmente também no segmento nacional do transporte brasileiro, né, pela sua característica e por tudo aquilo que enxerga como oportunidade todo dia de fazer melhor aquilo que é um trabalho que eu digo que é um negócio privado, mas ele é um negócio social. Porque você, na verdade, está distribuindo riqueza, você está transportando riqueza, você está transportando alimento, você está transportando roupa, você está transportando remédio, você está transportando computadores, que é o que alimenta a sociedade, em todos as suas necessidades que ela tem. Como vocês conseguiram superar a famosa, quem vai lembrar, 2018? Vamos ver se já está lembrando de 2018. Um mês e alguns dias com a greve dos caminhoneiros. Como foi para vocês da Braspress esse enfrentamento que vocês não conseguiram, vocês não pararam, mas ao mesmo tempo foram obrigados em alguns lugares pararem. Como foi isso para vocês, Luiz? Esse desafio que nunca passamos por isso. Como foi para todos. Exato. Né? A interrupção das estradas, Luiz, os bloqueios, né? Ela foi terrível. Foi um momento, de fato, muito ruim para o país. E a Braspress enfrentou isso como? Exatamente contrariando, na verdade, os interesses que, na verdade, eram os interesses contrários, na verdade, ao movimento paradista, tentando, na verdade, aonde conseguiu, fazer uma movimentação da sua frota com segurança, evitando o enfrentamento, porque também... Teve muito piqueteiro ameaçando os motoristas, foi difícil. Então, eu me recordo muito bem que já no movimento final da greve, o Urubatã encabeçou um grupo de transportadores, chamando a Polícia Rodoviária Federal, chamando o apoio das empresas de escolta, e fizemos um grande comboio para vencer o principal eixo. Vocês fizeram um comboio? Comboio. Que legal, não sabia. E fomos sentido ao Rio de Janeiro, com helicóptero em cima. Sério? E conseguimos vencer. Nós tínhamos mais de 40 carretas ali enfileiradas uma atrás da outra. Foi fantástico. E aí conseguimos vencer, quebrou-se essa barreira e ali começou-se um movimento de normalização. Mas foi terrível. Vocês não foram a favor da greve em geral? Não foi... Não era. Não tinha o foco do negócio, da empresa. Coisa que pegou de surpresa. O Brasil inteiro, ninguém esperava aquilo. Acho que... Sim, eu falo como cidadão agora, sim. Não como do vídeo, nada. Como cidadão, eu nunca vi isso. A gente tem que entender como empresa que, às vezes, as suas pretensões, mesmo como empresário, mesmo como autônomo, falando lá um pouquinho do lado do autônomo, você tem que olhar para a sua responsabilidade, aquilo que você representa, na verdade, dentro do contexto daquilo que você produz. E o transporte, ele é essencial. Portanto, você pode ter as suas divergências, mas você não pode deixar de cumprir o seu papel social. Concordo. E eu acho que é esse o papel da nossa empresa, enquanto uma transportadora que alimenta parte do nosso país, que está presente em todo o território nacional. Nós não podemos, de maneira isolada, com pensamento próprio, de poder parar e deixar de abastecer o país. Então, eu acho que existem maneiras e maneiras de fazer isso. Eu acho que nós temos sim que continuar discutindo os problemas políticos do nosso país, enquanto cidadão, enquanto contribuinte. Muito forte, eu sei que vocês fazem parte da... Não só da NCC, como da CETCESP, né? É muito forte. Lembro, vocês não foram a favor da greve, vocês se posicionaram que não era dessa forma que tratava as coisas e no final ameaçaram desde os membros. Foi uma situação bem delicada. Eu sei que vocês passaram por... Vocês, como todo mundo do ramo de transporte, passaram dificuldades. Verdade. Até lembra, faltou combustível. Como que eu lembro que teve que escoltar caminhão com de combustível, Foi. com escolta policial. Exato. Bem,
Enfim, muito triste. Muito triste, mas passou. Passou, vencemos. Vencemos. E, assim como os planos econômicos, quantos foram que nós vencemos também, cara, não é verdade? 48 anos. Vocês pegaram o plano cruzado, plano Bresser, plano Collor. Vou acabar a lista. Confisco de Meu dinheiro. Deus, esquece, pelo amor. É muita coisa para Verdade. lembrar. E vocês estão de pé, crescendo, é um orgulho nacional. Parabéns, muito obrigado. O que eu vou pedir agora para você, duas coisas. Primeiro, segue lá nós no Bytes e Cargas, no Instagram, no YouTube, vai assistir lá, gente. Tem aquela premiação que a gente comentou, que que você quer premiar, reconhecer, vamos chamar de reconhecer os membros da área de segurança logística, segurança e supply chain, que fazem um trabalho árduo para você receber isso aqui, por exemplo, na sua casa. É um trabalho árduo. É o motorista que é um agente da empresa, tem todo um processo, como o nosso amigo Luiz explicou tudo. Então a gente quer reconhecer esse público, queremos contar com vocês da Braspress, vocês lá no evento. Vamos fazer isso acontecer. Eu acho que vai ser fantástico contar com vocês nesse evento, dia 12/11, se der tudo certinho, e fazer esse reconhecimento para quem merece. Com certeza. E vocês, mais do que ninguém, você deu aqui vários exemplos de como vocês reconhecem os seus agentes de negócio, que são seus motoristas. Esse aqui também é para reconhecer o seu grupo que está lá no GR, um Coronel Marinho que está lá há tantos anos lutando para defender a marca Braspress de tombamentos, acidentes, tudo. Então, a gente quer contar com vocês. Isso aqui é só o início. Com certeza vamos ter vai ter novos podcasts aqui com os colegas da Braspress. Muito obrigado por ter vindo e participado aqui, prestigiado a gente na Bytes e Cargas. Fábio, foi um prazer estar aqui nessa manhã, de uma maneira muito transparente, muito leve, de falar um pouquinho das nossas experiências e trazer aqui para o seu público do Bytes e Cargas, que é uma honra estar participando aqui hoje. E estamos juntos dentro desses projetos que, de fato, reconhecem os profissionais, que, de fato, fazem a diferença no transporte nacional, seja como embarcador, como transportador, como gerenciador de risco, né? Que é uma coisa que a gente é provocada todos os dias e temos que continuar investindo. Esse é o nosso papel, de poder prover, na verdade, o transporte, mas um transporte seguro, sim, de maneira confiável, enfrentando, na verdade, tudo aquilo que é o que o nosso país, dada a sua dimensão, dadas as condições socioeconômicas que são distintas em várias regiões do país, e a gente está aqui. Então a Braspress se sente muito, não só honrada, mas ela se sente muito presente nesse particular mercado de abastecimento do varejo nacional, levando bens de um lado para o outro, todos os dias, o dia todo, né? E agradeço demais o convite. Nos colocamos à disposição, obrigado, não só nesse fórum, mas em qualquer momento que você entender que a Braspress possa contribuir com alguma informação, com algum case, com alguma experiência que nós tenhamos vivido ao longo da nossa jornada aí. Muito obrigado pelo convite e disponha da gente. Com certeza. Já temos feijoada marcada e eu vou me convidar para outra coisa. Quero conhecer as aeronaves quando estiver lá em Viracopos, ver com o seu time, por favor. Eu quero lá filmar, quero mostrar para o pessoal aqui o que vocês estão fazendo, que é uma novidade. Começou há 2 meses. A BAC, corrigiu, Braspress. Air Cargo. Air Cargo. Então, gente, nós vamos lá, a gente vai. Já estou me convidando aqui com o time da Bytes e Cargas, a gente vai lá fazer uma filmagem e mostrar para vocês como é uma operação aérea para todo mundo aqui acompanhar. Fechado? Concorda? Perfeito. É o nosso convidado, Fabinho. Obrigado. Tá bom? Obrigado por tudo. Um abraço para você, um abraço enorme para o seu público. E quem quiser mais alguma informação da nossa experiência. Já vamos deixar o QR Code do pessoal. A Denise, te amo, obrigado pela ajuda. Vamos colocar o QR Code aqui da Braspress para quem quiser e o logo da Braspress aqui nesse momento para o pessoal ver e acompanhar e lá saber tudo que o Luiz falou aqui, tá lá no site da Braspress. Verdade. E nas Fábio, redes sociais deles. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Olá, Wagner, vamos fazer igual o Jô Soares agora. Fechou.